Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você novamente conosco para mais uma celebração a Jesus. Por que andas preocupado? Temos falado sobre esse tema, preocupação, e como isso tem consumido essa geração. Como essa geração tem permitido que pequenas coisas, pequenos problemas se tornem de repente uma gigante bola de neve. E isso tem causado muitos males. É bem verdade que vivemos em tempos difíceis. Essa pandemia, nós jamais experimentamos isso e concordo que muitas coisas fogem do nosso controle diante de tanta adversidade, de tanto problema, de tanta coisa nova, problemas novos, preocupações. Mas eu gostaria de te encorajar a confiar no Senhor, a, acima de tudo, tentar viver uma fé tão forte, tão grande, tão inabalável, que diante das pequenas coisas você não esmoreça, não desanime. Mas a minha oração é que você siga e prossiga sendo constante, porque nós temos um Deus que está no controle e olha por nós. Amém? Muitas vezes acreditamos que nós vamos mudar as coisas à medida que nos preocupamos com ela. Isso não é verdade. Muitas vezes pensamos que quanto mais nos preocuparmos com determinada situação ou determinado problema, ele será resolvido pelo simples fato de estarmos preocupados, quando não é verdade. Nós temos que sim agir em direção ao problema para tentar solucionar o problema, mas acima de tudo nós precisamos nos achegar a Deus com petições e apresentar a Deus as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos problemas, confiantes de que Ele agirá no tempo certo. Lembre de que nós falamos disso, o maior ponto de devoção será o seu maior ponto de preocupação. Muitas vezes, essas pequenas coisas ou grandes coisas têm sido o nosso maior ponto de devoção. E temos trocado a nossa devoção a Deus pela devoção a essas coisas. E essas coisas se tornam, de repente, um grande problema para nós. Motivo de grande preocupação. Carro. Estou falando de conta bancária. Estou falando de casa. Sonhos que, ok, como humanos, todos nós temos. Todos nós temos que sonhar coisas grandes. Mas será que essas coisas são o que Deus tem para nós? O que Deus quer para nós? E aí eu me lembro lá do texto de Mateus 6:25 que fala: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Em outras palavras, Jesus está falando, portanto, façam tudo o que você puder fazer hoje e confie em mim no amanhã. Sabe, eu costumo dizer que eu tenho uma dificuldade de entender o evangelho, muitas vezes pregado por aí afora, aonde diz que você é vencedor, que você é campeão, que Deus não te chamou para uma vida de miséria, mas uma vida de abundância, e sabe, aquela coisa de prosperidade e tal, e isso conflita muito com o verdadeiro evangelho. O evangelho que está aqui na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. E um texto como esse, Jesus está dizendo, olha, não deixe com que essas coisas superficiais tirem a tua paz, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de vocês. Então não deixe com que as pequenas coisas tirem a sua paz, tirem o seu foco no Senhor Jesus. Tirem o seu foco em Deus. Muitas vezes ficamos obcecados com o que vai acontecer e esquecemos de agradecer e reconhecer as bênçãos cedidas pelo Pai a nós, a cada dia. Sabe, buscar a segurança em si mesmo irá preocupá-lo. Mas se buscar a sua segurança primeiro em Deus, isso vai te libertar. Olha o que diz lá,
Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Olha, e note que o texto ele não fala de dinheiro, riqueza, bens. O texto está se referindo a coisas que nós realmente precisamos sob a ótica divina. Deus vai acrescentar todas as coisas que, segundo ele, nós precisamos. O texto é muito claro. O texto não está nos prometendo riqueza, nos prometendo uma vida próspera. É bem verdade que Deus é bom, e eu acredito que ele faz prosperar quem Ele quiser, como Ele quiser e bem entender. Mas precisamos de ter essa noção de que o problema é que muitas vezes nós queremos sempre mais. Nós achamos que nós realmente precisamos sempre mais do que temos. Mas Deus, o justo juiz, sabe realmente o que eu preciso, o que você precisa. Reveja os seus conceitos. Riqueza não compra paz. Riqueza não compra a paz que somente Jesus pode nos dar. Creia em Cristo, meu querido. Creia nele hoje mesmo. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. É por isso que Jesus fala: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Marcos 1, 15. Precisamos crer em Deus. Precisamos crer que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados. E que esse mesmo Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. E Ele está hoje à direita do Pai. Este é o Evangelho. Nós precisamos crer, nós precisamos de nos arrepender. Nós precisamos de aceitar o senhorio de Cristo. Daí então teremos paz em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz. Dito tudo isso, eu gostaria de hoje dar um pulo, na verdade, atrás. Vamos olhar o Velho Testamento e vamos estudar uma pessoa um profeta de Deus, que passou por uma situação muito complicada, uma situação de depressão causada pelo medo que esse profeta teve em determinada situação que se passou com ele. Então nós vamos estar ali lendo o texto de 1 Reis 19 e nós vamos estar lendo a partir do versículo 7, mas eu gostaria de te dar um pequeno contexto do que está se passando. E esse profeta é o profeta Elias. E só gostaria de te lembrar algumas coisas para que você possa entender. Israel teve 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Israel enquanto um reino só. Então o reino se divide, e aí fica o reino do norte, o reino do sul. E a história de Elias se passa no reino norte, cerca de 70 anos após a morte de Salomão. O rei naquela época era o rei Acabe, ele era o 8º rei do reino norte, ele foi o 8º rei. Ele não temia a Deus, o Deus de Israel. Ele temia a Baal, ele servia a Baal. Jezabel, sua esposa, era uma sacerdotisa da deusa Asherá, essa é a palavra em hebraico. E sabe, Acabe, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Deus então vai e envia Elias para alertar Acabe. Elias anuncia então que não choverá durante 3 anos e meio e depois se esconde. E Deus o que faz? Deus alimenta Elias por meio de corvos. Você se lembra dessa história? Pessoas cuidam de Elias. Deus cuida de Elias. Através de pessoas, através de corvos. Enquanto isso, Acabe está procurando por ele. E não consegue encontrar Elias. Elias estava escondido. 3 anos depois, Deus manda Elias a Acabe pela 2ª vez para anunciar que então choveria. Naquele momento, Acabe ele estava zangado, ele estava desesperado. É aí então que acontece aquela história, né,
de que Elias desafia os 850 profetas de Baal para um duelo que aconteceu lá no Monte Carmelo. Elias ganha essa batalha porque o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, faz ali com que o altar com água se torne um altar com fogo. Deus manda fogo no altar. E todas as pessoas, então, vendo isso, elas começam a exclamar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas é esse que é meu ponto. A história tem uma reviravolta, porque esse mesmo Elias, o profeta vitorioso, que derrotou os 850 profetas de Baal, de repente se vê numa situação bem complicada, onde a depressão passa a fazer parte da sua vida. Porque Elias sendo vitorioso, isso perturba muito o rei Acabe. E Acabe comenta com Jezabel, sua esposa. Jezabel faz uma promessa de em 24 horas matar a Elias pelo que ele fez. Então, de repente agora, com o seu futuro incerto, e com medo e com pânico, Elias começa a correr para salvar sua vida. Ele foge, ele deixou a região norte e foi para a região sul novamente. Ele viajou cerca de 100 milhas, 161 quilômetros, a pé. Sabe, isso me faz refletir que o problema da vida não é de onde você vem, mas para onde você vai. Este fator na vida de Elias é um fator que pesou muito. E infelizmente, quando agimos por medo, muitas vezes nós saímos do foco de Deus. Nós saímos do caminho que Deus tem para nós. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós, por medo, ou então nós, pela nossa natureza pecaminosa, nós nos afastamos de Deus, desviamos-nos dos caminhos de Deus. Elias deixa seu servo em Berseba. Esse servo que é de inteira responsabilidade dele. Então ele continua o seu caminho em busca da solidão e da morte. Elias já com depressão, porque tinha medo. Não só porque tinha medo, mas vamos ver no texto como Elias argumenta com o Senhor os motivos pelo qual ele estava correndo com medo. E o texto lá, agora, nós vamos estar lendo a partir do versículo 7, 1 Reis 19. E o versículo 7 fala o seguinte: Elias já ali, com depressão, correndo para salvar sua vida. O versículo 7 fala: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Como eu disse, Elias estava indo do reino norte para o reino sul, cerca de 161 quilômetros a pé. Quando ele parou, se deitou e dormiu de tão cansado que ele estava, e o anjo do Senhor voltou e tocou nele. Olha o que diz lá o versículo 8. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Monte Horebe é onde Moisés viu a sarça ardente. E é também aonde o povo recebeu os mandamentos. Em ambas ocasiões, Deus enviou Moisés e Israel, porque Deus gostaria, porque Deus queria fazer a sua vontade. Mas Deus prometeu ir com eles. Mas eles muitas vezes não acreditavam. Assim como Elias. Olha o que diz lá o versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E esta pergunta de Deus para Elias é uma pergunta muito profunda, e nós precisamos entendê-la e fazer essa pergunta para nós mesmos. Muitas vezes nós nos colocamos em situações onde o Senhor pergunta para nós: o que você está fazendo aí? Esqueceu de mim? Esqueceu que eu sou o teu Deus que cuido de ti? O que você está fazendo da sua vida? Por que dar lugar às preocupações,
a depressão. Por quê? O que você está fazendo? Elias estava escondido, estava preocupado. Mas Deus sabia que não existia razão para isso. Olha o que diz lá o versículo 10. Elias responde ao Senhor: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Sabe, Deus sabia que Elias estava estressado, ansioso, deprimido, desanimado e que precisava de ajuda. Acima de tudo, Deus sabia que Elias estava precisando de um encontro com Deus. Deus faz a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui? E ele recebe a mesma resposta. Olha o que diz lá o versículo 14. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Essa foi a segunda resposta de Elias e o mesmo argumento. É uma boa desculpa, correto? Faz sentido, mas o Senhor quer que Elias saiba aqui que ele não está sozinho. Olha o que diz lá o versículo 15. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Em outras palavras, Deus está falando: olha, eu preciso que você esteja totalmente comprometido comigo. Eu quero que você confie em quem eu sou e que eu sou o Deus de Israel. E de que nada vai te acontecer, Elias. Quem cuida de você sou eu. Deus dá instruções específicas a Elias. Sabe, Elias, ele é o profeta que não verá a morte. Ele é um daqueles que Deus arrebata, assim como ele fez com Enoque. Olha o que diz lá o versículo 17. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos os joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Sabe? Elias ele estava preocupado porque pensava que o futuro dele era incerto, era a morte. Ele estava angustiado por acreditar que estava sozinho na luta, na caminhada. Sabe? E Deus, através desse texto, nós entendemos que Deus não abandonou Elias, pelo contrário, trouxe Elias para consigo, além de ter cuidado e honrado a palavra dele com Elias e com o povo de Israel. Deus, assim como esteve com Elias, cuidando dele, está conosco, cuidando de nós. E nos diz tão somente: não te preocupes. Não se coloque em situações de depressão, em situações que podem te levar à morte por medo. Não temam, eu estou contigo. Constantemente nós vimos essa expressão através de todas as escrituras. A voz, a palavra de Deus
nos dizendo: não temas, eu estou contigo. Foi assim com Josué, lembram? Ser forte e corajoso, não temas, eu estou contigo. Foi assim com Moisés e assim conosco. Deus hoje está dizendo: não temas, não te preocupes, eu tenho o controle. E o ponto é esse: você está disposto a se submeter à vontade de Deus, a abrir mão da sua própria vontade, dos seus próprios desejos? Tudo depende da ótica como que você olha as coisas. Se você quer que o reino de Deus ele se ajuste a você, meu querido, querida, isso é impossível. É ao contrário. É nós nos submetermos à vontade de Deus. É nós aceitarmos a sua soberania. É nós aceitarmos o seu Filho Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria de concluir com 4 dicas para você. Primeiro, não esqueça as bênçãos que Deus tem te concedido, as bênçãos diárias. Tem um hino muito bonito que diz: conta as bênçãos, quantas elas são. Deus tem nos abençoado porque Ele é bom. Deus nunca deixa de ser bom, mesmo quando deixamos de ser fiéis a Ele. Avalia a realidade, essa é a segunda dica. As preocupações de hoje podem nos cegar, podem nos tirar da presença de Deus. Avalie sua realidade, volte-se a Deus. Quando permitimos que os pequenos problemas, as preocupações nos tirem do foco, vamos a lugares aonde não temos que ir. Nós vimos, Elias foi a um lugar sombrio, enfrentou a depressão. Nós não precisamos de ir até lá. Deus está conosco, falando: não temas. Então somente creia em mim. Terceira dica: procure a solução. Deus sussurra para você hoje: o que você está fazendo aí? Levanta, siga em frente, eu vou contigo. E a quarta dica: foque a sua atenção em Deus. Hoje você pode confiar em Deus e deixar as suas preocupações de lado. Sabe? Cuide-se, mas tão somente tenha fé em Deus. Faça o que você pode fazer hoje e deixe o amanhã nas mãos de Deus. E com certeza, queridos, quando nos submetemos ao senhorio de Cristo, encontramos paz, encontramos vida eterna. Essa é a mensagem de hoje para você, para mim, para você. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E eu gostaria de te encorajar, se você está ouvindo de repente pela primeira vez a respeito do senhorio de Cristo, da pessoa de Cristo, eu gostaria de te encorajar a aceitá-lo como o seu único e suficiente Salvador e ter uma paz inabalável. Se você quer fazer essa decisão, quer tomar essa decisão, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. E te convido hoje mesmo, Deus, para fazer morada em meu coração. Toma a minha vida em tuas mãos e faz morada. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu tenho certeza que hoje mesmo Jesus estará habitando no seu coração, fazendo morada e te dando paz. Que Deus te abençoe grandemente. E você que de repente está comigo e está ouvindo essa mensagem, você que já é crente, que o Senhor te abençoe, que você possa confiar tão somente nele. Não confie no evangelho muitas vezes pregado por aí fora, um evangelho onde as coisas vêm fácil, o evangelho que só fala de prosperidade. O evangelho verdadeiro é esse, é acreditar em Deus, é acreditar
em seu Filho Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o único que pode nos dar a paz. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana.